Grandes civilizações. Imagine um deserto, um enorme deserto, com dunas que se estendem até o horizonte, como as ondas de um oceano gigantesco, mas um oceano de areia. Esse é o deserto árabe. Mas não é de areia em todos os lugares. Aqui e ali você pode encontrar algumas fontes naturais de água chamadas oásis, e as primeiras tribos árabes que se estabeleceram em torno deles. Espalhados por todo o deserto e muito longe uns dos outros, esses povos, que eram pastores e comerciantes, muitas vezes não se davam muito bem. Não, discuta. Esse é o Nada meu disso, camelo, esse é meu. meu camelo. Não, é meu. Não, é o meu. Esse é meu. É o meu. Eles lutavam uns contra os outros o tempo todo, até que um dia uma força incrível invisível chegou. Uma força que apareceu entre as areias do deserto, como a água fresca de uma nascente. Essa força era a fé. Uma fé enorme, capaz de mover montanhas. Essa fé estava em uma nova religião chamada Islã. Ela uniu os povos da Arábia por um objetivo comum. E um novo império foi criado. Esse império se tornaria um dos mais ricos, mais complexos e refinados da história da civilização. Por volta do ano 500, Meca era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. Mas tinha uma característica única. Acreditava-se que toda a grande pedra negra de Meca havia caído do céu. E muitas pessoas de lugares diferentes fizeram peregrinações a Meca, a fim de meditar e orar. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não há Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. Islã significa submissão à vontade de Deus. E todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Maomé foram chamados de muçulmanos, que significa crentes. O Islã é baseado no Alcorão, livro sagrado que contém os ensinamentos que o arcanjo Gabriel ditou a Maomé. O comando principal que Maomé deu aos seus seguidores foi de espalhar a fé por todos os cantos da terra. Os muçulmanos também acreditavam na vida após a morte
um paraíso para onde os verdadeiros seguidores da fé iriam depois que morressem. Lá, encontrariam cachoeiras de leite e mel, e poderiam ter tudo o que conseguissem desejar. Mais leite, por favor. Cara, gostei! Esse lugar devia ser o máximo! A fé que pregava Maomé tornou-se tão forte como o ferro. Depois de viver durante 7 anos em Medina, o profeta conseguiu recrutar milhares de seguidores para formar um exército poderoso. No ano 630, Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 632, a religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de 100 de anos, ia da Espanha até a Índia. O Império Islâmico também marcou um período de grande esplendor. Entre os anos 750 e 1258, o Império era governado pelos Abássidas, que eram descendentes diretos do grande profeta Maomé. Eles transferiram a capital do Império de Meca para Bagdá, no Iraque de hoje. Durante esse período, os muçulmanos estavam governando um reino com muitas culturas diferentes entre a Espanha e a Índia. Eles absorveram conhecimentos de cada cultura e aprenderam muitos estilos diferentes de arte e arquitetura. Foram melhorando e expandindo essas ideias, constituindo estilos próprios. Nossa, eles aprenderam muito! É verdade. Por exemplo, arabesco é um estilo de arte feita de milhares e milhares de formas geométricas interligadas e era usado para decorar templos e palácios luxuosos. Os muçulmanos nunca representavam pessoas, porque sua religião não permitia a adoração de imagens. Os espanhóis apreciaram esse estilo arabesco e começaram a imitá-lo em suas próprias igrejas e castelos. Estas duas culturas estabeleceram um intercâmbio de conhecimentos, e ainda hoje existem algumas palavras em espanhol e em português que vêm do árabe. Muitos anos antes de o Ocidente ter a experiência do renascimento da cultura antiga, os árabes já estavam estudando os filósofos gregos. Inspirados por esses grandes pensadores, eles começaram a estudar o mundo natural e a aprender os princípios da ciência. Somos gratos aos árabes pelo avanço dos estudos em química, física e astronomia, e eles ainda desenvolveram a álgebra. Então, os árabes inventaram a álgebra? Isso mesmo. E o nome álgebra vem de uma palavra árabe. Também devemos agradecer aos árabes por sua forma simples e eficiente de expressar os números. Eles inventaram uma nova forma de agrupamento de números em unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Eles deram a cada número seu próprio valor. Por exemplo, 1, 2, 3. Mas também deram a eles um valor dependendo de sua posição. Quando 1 está antes do 2, então quer dizer que é uma dezena. E o 2 seria somado, obtendo então o número 12. Essa maneira de escrever os números e atribuir valores a eles é tão prática e eficaz que todas as sociedades no mundo inteiro a utilizam até hoje. E isso nós devemos ao gênio árabe. Puxa, eles eram inteligentes!